Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Cristo esteja no seu coração. Estamos chegando até você com mais um vídeo para refletirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é um mistério que faz acontecer no coração, na alma, no ser do homem, uma obra nova. A obra de santificação, a obra de salvação. Quero refletir com você o texto que está em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados e incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: O que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Aqui eu quero tomar para nós esse texto para que nós possamos refletir, porque nós vemos aqui o fato que aconteceu com esses dois discípulos, esses dois seguidores de Jesus, que andavam com Jesus, andaram com ele, mas num determinado tempo, uma determinada situação e determinada realidade, eles se afastaram. Eu recordo muito do texto de Gálatas, do capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: ó Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante dos vossos olhos? Só isso quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé, mediante a pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de depois terdes começado pelo Espírito, quereis terminar na carne? Então a palavra de Deus, ela vem nos ajudar a olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada e nos perguntar: como eu estou? Como eu estou diante da palavra de Lucas 24, como um discípulo, um seguidor de Jesus? Eu estou vivendo como Cleofas e o outro? Estou vivendo como Gálatas, um insensato que foi seduzido pelas coisas desse mundo, pelo pecado do mundo, e agora eu que estava na graça, no Espírito, agora vou para a carne e vou terminar a minha vida na carne? Então, como eu estou? É a primeira pergunta importante para nós refletirmos. Como está o meu coração? Como está a minha vida? A minha vida na graça, porque aquele que encontrou com Cristo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E onde eu estou? Porque os dois discípulos estavam em Jerusalém e de repente eles já estavam indo para Emaús. Onde eu estou? Onde eu me encontro e como eu me encontro? Então são duas perguntas situacional, para situar nós aonde a gente está, em que ponto, em que realidade que nós estamos. Os dois discípulos não são dois qualquer discípulos, não são duas pessoas que não tinham importância, não, mas eram pessoas que conheciam Jesus e que eram conhecidos porque seguiam Jesus. E um deles tem um nome, chama Cleofas. E Cleofas, a sua mulher, estava aos pés da cruz. Então era muito próximo de Jesus. Eram discípulos próximos de Jesus. Quero elencar aqui alguns pontos. O primeiro, eles estavam em Jerusalém na graça
e vão para Emaús. Eles saem da realidade de discípulos que estão vivendo na presença, na intimidade, no conhecimento, e vão para Emaús, um lugar insignificante, um lugar, um vilarejo anônimo. Deixam de ser os escolhidos, os eleitos próximos de Jesus, chamados a viver a plenitude da ressurreição, para viver o nada. Segundo, eles sabiam do que estava acontecendo, um assunto religioso, mas isso não foi capaz de transportá-lo para viver aquilo que é transcendental, a ressurreição, a fé. Estavam presos na religião, mas não estavam presos na experiência. Portanto, falavam daquilo que eles vivenciaram, a experiência religiosa. Jesus, poderoso em obra, em coisas grandes da parte de Deus, mas morreu. E o terceiro, estavam com os olhos vendados. Estiveram com Jesus, gozaram da intimidade, da presença, do amor, mas perderam. Ficaram só com a lembrança, no saudosismo, e nem o reconheceram quando Jesus se põe a caminhar com eles. Esqueceram do rosto de Jesus. A amnésia do homem faz com que ele esqueça, apesar de conhecerem, de terem visto, de terem andado com ele, esqueceram. Existe um processo no esquecimento do rosto de Jesus. E todos nós corremos o risco de esquecer o rosto de Jesus. Esquecer as palavras, esquecer o primeiro amor, abandonar o primeiro amor. Outro ponto, eles estavam com o rosto triste. O que era alegria andar com Jesus, ver os milagres, escutar os ensinos, conviver com Jesus, agora se torna triste, pesaroso, decepção. É o risco da vida cristã, o risco que eu corro, que você corre diante dessa experiência. Esquecer, tornar triste aquilo que é para ser alegre. A experiência de Cristo é uma experiência de alegria. A experiência do batismo no Espírito, da vida, da graça no Espírito, tem que nos trazer alegria. Ficar triste, as coisas ficam difíceis, pesarosas. Esquecemos dos bons momentos. Por isso que é bom fazer memória. A memória, fazer memória dos momentos, dos fatos que nós vivemos com Jesus. Eles falam o que viram, mas não testemunham o que viveram no querigma. Abandonam a experiência querigmática. Eles esquecem do amor. O amor foi como a neblina, que de manhã é forte, mas à noite já passou. À tarde já não existe mais. Esse é o risco de tornar triste o que foi tomado com alegria. A tristeza faz esquecer o rosto de Cristo e nos afastar dele. A decepção com Deus, ou seja, não vejo e não espero mais na promessa. Não espero a promessa. O que esperavam que ia acontecer já não vem, já não sonham. A tristeza mata os nossos sonhos, decepa os nossos sonhos, rouba a ilusão da vida. E a tristeza, ela vem ao nosso redor pelos fatos, pelos acontecimentos, pelas coisas que nos aparecem. Por isso nós não podemos perder de vista a experiência da ressurreição, a experiência das promessas, para conservar, mesmo ainda nesse tempo difícil, a alegria. A alegria. Essa é a ignorância da escuridão. Quando nós tornamos triste, caímos na ignorância da escuridão. E essa ignorância da escuridão é se afastar. E aqui nós precisamos nos situar. Eu percebo alguns desses sentimentos no meu coração. Tristeza, cegueira, esquecimento do querigma, passou de ser experiência
de salvação, a experiência das promessas, a experiência da presença, a experiência da manifestação da glória, a experiência de Jesus caminhando comigo e passou a ser apenas fatos religiosos. Passou apenas o fato de Jesus ter se entregado na cruz, morrido, ressuscitado, glorificado, passou a ser só uma notícia, um fato histórico, uma, hoje em dia, ideologia, um fato secular que faz parte da história. Quando isso começa a acontecer conosco, precisamos cair em si e diagnosticar que estamos em perigo. Nossa fé está em perigo, nossa caminhada, nosso discipulado está fadado ao fracasso, está fadado ao abandono, ao afastamento daquele que é o sentido de toda a existência. Então, nessa nossa reflexão, vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha tirar do nosso coração, né, a tristeza, o esquecimento, a amnésia, a angústia, o medo, a decepção, a desilusão, essas coisas, o pecado que vai colocando escamas nos nossos olhos, nós vamos perdendo a dimensão. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha nos iluminar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.